mercado financeiro mundial parou para ouvir o presidente do Banco Central americano. Ben Bernanke foi à Comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos Estados Unidos e afirmou que o ritmo do declínio da economia já diminuiu. Mas o Federal Reserve não vai baixar a guarda em termos de estímulo à economia. O recado é: os juros devem continuar como estão, bem baixinhos, por um período de tempo mais longo. O correspondente Edgar Júnior está acompanhando o depoimento. Edgar. O presidente do Fed, Ben Bernanke, afirmou que o BC americano vai ter condições de controlar os investimentos do plano para estimular a economia e, ao mesmo tempo, evitar uma alta da inflação quando o crescimento econômico estiver sólido. No depoimento à Comissão Financeira da Câmara, Bernanke disse que qualquer ação nesse sentido só vai acontecer num futuro distante. A meta do Fed agora é fomentar a recuperação da economia. Para isso, o presidente do BC americano prometeu novamente manter a taxa de juros baixa por um longo período. Economistas acreditam que as taxas permanecerão baixas até o fim do ano. Bernanke confirmou a previsão do Fed de que a economia dos Estados Unidos deve voltar a crescer no segundo semestre deste ano. Apesar de alguns sinais de melhora, como a estabilização do consumo e a queda moderada no setor de construção de casas, Bernanke alertou que a economia americana continua vulnerável e que o desemprego vai continuar aumentando. É claro que todo mundo está de olho nesse depoimento de Ben Bernanke e daqui a pouco a gente vai mostrar a reação nos mercados também. Mas em dia de reunião do Copom, o que essa sinalização americana de que os juros lá não vão subir tão cedo pode representar para nós aqui no Brasil? Esse é um assunto para o repórter João Borges, com quem eu vou conversar agora, da nosso estúdio em Brasília. Antes de mais tarde, boa tarde, João. Como é que a equipe econômica está digerindo essa fala do Ben Bernanke por aqui? Boa tarde, Cid. Olha, essa fala do Bernanke veio sob encomenda para a equipe econômica, porque tem dois tipos de temores presentes na análise da equipe econômica. Um, de uma recaída da crise lá fora, especialmente dos Estados Unidos, que poderia dificultar o processo de retomada da economia aqui dentro. O outro, de outro lado, seria uma recuperação da economia americana que levasse à necessidade de um aumento na taxa de juros no ano que vem. E essa fala do presidente do Banco Central americano, ela tranquiliza pelos dois lados, ou seja, há uma recuperação, mas ele não vê necessidade de aperto na política monetária, ou seja, de aumento dos juros por um período longo, segundo as palavras dele. Então, o roteiro aqui para o Brasil continua aquele: a expectativa de uma retomada mais forte da economia no final do ano e, segundo as simulações da equipe econômica, a economia brasileira no ano que vem pode crescer entre 4% e 5% sem pressão inflacionária, ou seja, sem necessidade de uma reação da política monetária de aumento na taxa de juros em 2010, que é um ano eleitoral. Isso já levando em conta que os investimentos caíram muito desde setembro do ano passado, por causa da crise quando ela chegou aqui no Brasil. Então, um cenário de tranquilidade e com esse alento da fala do presidente do Banco Central americano, Sidney. De qualquer forma, né, João, significa então que há uma sintonia com essa realidade lá fora, pelo que disse o Ben Bernanke, que pensa o ministro Paulo Bernardo do Planejamento, o ministro Guido Mantega, talvez até ambos um pouquinho acima em comparação ao presidente do Banco Central, de qualquer maneira, que é o guardião da moeda, né? Exatamente, Sidney. Então facilita também essa decisão que vai ser anunciada amanhã, que deve confirmar aí mais um corte na taxa Selic. E na quinta-feira deve sair mais um dado confirmando a recuperação da economia. A CNI vai divulgar os indicadores industriais e, pelo que eu estou sabendo, vai mostrar uma queda importante nos estoques das empresas. Olha, a redução dos estoques é o primeiro passo para uma retomada mais forte da produção, Sidney. Tá certo, bom trabalho aí, boas apurações. Obrigado, João Borges, tem bastidores lá de Brasília. Mais um estímulo para uma queda acentuada da Selic na decisão de amanhã. A deflação este ano, até a segunda prévia do IGPM, divulgada hoje, é recorde. Nesta última apuração, os produtos agrícolas foram determinantes para a queda dos preços. Na segunda pesquisa de julho, o IGPM registrou deflação de 0,27%, contra a inflação de 0,07% verificada no mesmo período de junho. Os preços no atacado estão puxando a deflação. Tiveram variação negativa de 0,56%, principalmente em função do comportamento dos agrícolas. Produtos in natura vêm sofrendo com as baixas temperaturas, enquanto os preços da soja e da laranja, por exemplo, sentem os efeitos do mercado internacional. Já para o consumidor, os preços ficaram mais salgados. O IPC teve inflação maior, de 0,25%, influenciado pelas frutas e pela alta do álcool combustível. Remédios e cigarros, por outro lado, deixaram de impactar, assim como os preços de roupas, com as liquidações antecipadas. Na construção civil, os preços subiram de forma bem menos intensa, alta de 0,33% por conta dos custos menores com a mão de obra.
Em 12 meses, o IGPM saiu de inflação para uma deflação de 0,51%. E eu converso agora com o nosso convidado, Marco Antônio Franklin, da Platina Investimentos. Marco Antônio, boa tarde, obrigado por ter vindo. Nessa fala aí do Ben Bernanke, o que chamou mais a sua atenção? O que chamou foi o fato de ter reafirmado que a política monetária americana vai ficar acomodatícia. Vamos lembrar que há 40 dias atrás, os presidentes dos bancos centrais começaram a discutir uma possível saída desses estímulos monetários e o mercado leu muito mal. Porque a essa altura da crise, nesse momento da crise, que já passamos pelo pior, uma coisa ruim que poderia acontecer é o Banco Central, os bancos centrais no mundo, retirarem prematuramente esses estímulos monetários e fiscais. Então, do ponto de vista do Fed, a taxa de juros vai continuar baixa até onde a vista alcança. Então, de certa forma, corrige um pouco justamente isso. Quer dizer, essa fala agora tem um efeito oposto, né? Quer dizer, a hora que precisar subir, porque a economia está retomando de fato, é até uma boa notícia. A notícia ruim é retirar os estímulos antes da economia começar a retomar. Vamos pegar esses reflexos todos aqui na nossa economia, tem reunião do Copom também, né? Quer dizer, qual é a sua aposta em relação a isso? Vamos falar de juros, né? Porque com esse GPM de um lado, o IPCA também sendo projetado um pouco acima do centro da meta, o que você espera dessa reunião do Copom? Nós na Platina acreditamos em mais uma queda de 50, uma queda de 50 pontos nessa reunião. Tem gente apostando até 0,75, né? Pode ser, eu acho que o ponto 75 não está descartado. O que está descartado é uma desaceleração para 25 pontos ou zero. Acho que 50 pontos é mais factível. Inclusive porque na nossa análise, eu trouxe até um gráfico sobre o IGPM, sim, comparando o IGPM com o IPCA. Me parece que o mercado... o gráfico está na tela aqui já, você pode até explicar para o nosso assinante. Me parece que o mercado está um pouco pessimista com o IPCA para 2010. Esse é um gráfico, o GPM é a linha vermelha. Você está indo até junho de 2010, no ponto final, né? Na verdade, é uma defasagem de 9 meses entre o IPCA e o IGPM. O que acontece é que, em início de 2005 até meados de 2006, o IGPM, que o eixo da direita, caiu de 12%, 13% e foi para zero. 9 meses depois, praticamente com um ajuste muito bem feito na curva, o IPCA caiu de 6% para 3%. E, de novo, aconteceu um movimento forte de queda do IGPM, agora de um patamar até mais elevado, que vamos supor que seja um ruído, de 15% para zero. Então, é de se esperar uma queda forte do IPCA em meados de 2010, provavelmente trazendo o índice acumulado de 12 meses na casa de 3%. Então, me parece que o mercado está pouco otimista com a projeção de inflação de 2010 e com esse cenário de inflação, o Banco Central provavelmente cairá amanhã 50 pontos, deverá deixar uma janela aberta para um eventual corte na reunião de setembro e também aumentar juros, voltar a reverter esses ciclos de afrouxamento monetário e voltar a subir juros, a gente não enxerga isso no radar num período bastante longo. Bastante longo. Agora, você abre então a perspectiva, uma pergunta de ordem mais geral. Quer dizer, com a taxa de juros do jeito que está, não é? Você apontou aí, a inflação sob controle e tudo mais. Quer dizer, qual é a grande questão então da economia brasileira agora? Qual passa a ser a questão número 1? O que tem incomodado mais os economistas é a questão fiscal. Os gastos. Os gastos, Mas eu tenho uma leitura mais benigna para isso também, porque quando você olha o que acontece com o Brasil, com a questão fiscal no Brasil, e o que está acontecendo com os países do G7, aqui está sendo uma piora, uma deterioração pequena frente ao que aconteceu com os Estados Unidos. Uma possível recuperação e que vai acontecer ao longo dos anos. Então, a relação dívida-PIB brasileira vai aumentar em 2009 e provavelmente já em 2010 pega o caminho de redução. Então, houve uma piora do lado fiscal, são esses pacotes de estímulos do Ministério da Fazenda, nada que seja grave e que provavelmente no ano que vem já estaremos retomando a trajetória de redução de dívida. Agora, essa é a melhor aposta, né? Porque você acaba hipotecando para o futuro também, né? Você acaba comprometendo o futuro. Se a economia retornar, ótimo, né? Provavelmente vai retornar e aquela história. A crise foi grave, a maior crise dos últimos 70 anos. Então, você ter uma piora nesses indicadores momentânea não é algo de outro mundo. Então, a gente volta a conversar mais adiante. Obrigado pela primeira participação.